Oi pessoal, então mais um vídeo sobre a reviravolta do STF, a decisão que teve em desfavor ao Moro. Eu vou ler a matéria e vou explicar, abordar os pontos sensíveis que ela tem e dar minha opinião também. Pois bem, em julgamento tenso e marcado por reviravolta, a maioria da segunda turma do STF decidiu que o ex-juiz Sérgio Moro atuou com parcialidade ao julgar Lula, o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, na Lava Jato. O julgamento reforça a anulação das condenações do petista determinado no início de março, individualmente pelo ministro relator da Lava Jato, Edson Fachin. As duas decisões permitem que o petista retome seus direitos políticos e dispute a eleição presidencial de outubro de 22, a não ser que seja condenado de segunda instância até lá, mas provavelmente não vai ser, né? Como estamos vendo por essas decisões esdrúxulas. Os processos agora terão que ser refeitos na Justiça Federal do DF e as provas produzidas quando Moro era juiz do caso dificilmente poderão ser reaproveitadas, já que sua conduta foi considerada suspeita. Isso é um ponto importante que eu quero que vocês entendam, é que as provas obtidas por Moro vão considerar-se ilícitas, porque foi isso que embasou a decisão de alguns ministros e nesse caso, então, o processo vai ter que ser totalmente refeito e inclusive as provas que vão ser obtidas têm que ser diferentes. Tem que ser novas provas que vão ser produzidas pelo TJDFT, que é o Tribunal de Justiça do DF. A segunda turma chegou a formar a maioria contra Lula após o ministro Cássio Nunes Marques recusar-se o habeas corpus do petista. No entanto, o voto decisivo foi da ministra Carmen Lúcia, que mudou a posição contrária ao recurso de Lula, onde havia adotado no final de 2018, quando o habeas corpus começou a ser julgado. Então ela mudou a decisão, que foi objeto de crítica por parte de muitos, inclusive por mim, que eu achei totalmente sem noção mudar o voto assim. Então vou descer mais embaixo, vou mostrar mais uma notícia importante, um aspecto importante da notícia, o impacto sobre outros processos da Lava Jato. Nessa terça, a maioria do STF decidiu que o resultado do julgamento sobre a suspeição de Moro afeta apenas Lula, não tendo impacto sobre outros casos da Lava Jato julgados pelo ex-juiz. Edson Fachin, porém, disse que a configuração de amizade entre o ex-magistrado e o procurador Deltan Dallagnol pode levar à anulação de todos os processos julgados por Moro na 13ª Vara Federal de Curitiba. Para isso ocorrer, porém, ele afirmou que é preciso uma análise mais aprofundada dos diálogos revelados pela Lava Jato. Então é um ponto difícil aí de entender, né? Porque talvez vai poder suspender os outros processos em relação a isso. Agora eu vou ler sobre outro aspecto importante, que é esse aqui que eu quero mencionar, os processos anulados contra o Lula. A decisão que considerou Moro imparcial foi concedida em um habeas corpus contra a condenação do petista no caso do triplex do Guarujá, o que torna esse processo nulo. O julgamento deste recurso não atinge automaticamente outros processos contra Lula conduzidos por Moro, mas isso deve ocorrer após a defesa solicitar a ampliação da decisão. De qualquer forma, todos os processos da Lava Jato que tramitaram em Curitiba já estão anulados no momento pela decisão de Fachin, que remeteu os casos para a Justiça do DF e terão que ser refeitos. Como eu já havia explicado, vai ter que ser refeito todo o processo na Justiça do DF. Isso inclui todas as condenações do petista, no caso do triplex do Guarujá, sítio de Atibaia e outros dois processos que ainda tramitavam na 13ª Vara de Curitiba, o que trata de doações ao Instituto Lula e da sede do ministro do Instituto. Ou seja, todos esses casos que tramitaram na 13ª Vara de Justiça poderão ser mesmo excluídos do processo e serem também desfeitos e anulados. É uma decisão que particularmente meio que tira toda a competência do TJ, do, do outro tribunal lá que eu esqueci, acho que é TRF, é o TRF, e dá todas as condições para o STF aí ter feito essa arbitrariedade. Nos 4 casos, o ex-presidente é acusado de ter sido beneficiado por empreiteiras que teriam obtido vantagens em contratos com a Petrobras e outros órgãos públicos. O petista nega as acusações e diz que foi perseguido pela Lava Jato e Sérgio Moro. É lógico que ele vai se defender dizendo que é perseguição política, mas está nítido que isso aí, na verdade, foi uma decisão
totalmente política por parte dos ministros do STF, ridícula, e que o povo tem que realmente rebater, criticar e ir para as ruas, se possível, né, para criticar essa decisão. Se quem quiser realmente vá para as ruas, porque é uma decisão ridícula e que talvez possa não resultar em objeto de recurso por parte do TJ, que eu acho improvável. Talvez eles podem modificar e condenar essa decisão aí, mas vai ficar a critério deles, né? E a justiça, como é falha no Brasil, lamentavelmente pode acabar em pizza tudo isso. Então é isso que eu quero trazer para vocês sobre essa notícia e eu vou explicar mais à frente outro aspecto importante dessa interpretação sobre essa notícia. O que eu quero enfatizar é que isso é um jogo muito bem programado por eles, um jogo de xadrez onde estão movimentando as peças esquerda e direita, ficam se degladiando, mas nos bastidores são dois braços da mesma moeda. Bolsonaro está cada vez mais na berlinda e não tem o apoio do STF, nem pelos ministros, nem da Câmara e nem do Senado. Inclusive, está para ser votada uma possível abertura de pedido de impeachment da Câmara e também um que já aconteceu, um do subprocurador do TCU, já foi aberto e vai ser votado pelo STF em breve. Vamos aguardar, mas o cenário está sendo preparado para isso. Só sei de uma coisa, pelo andar da carruagem, eu penso que eles querem remover o Bolsonaro antes de 2022. É o que eu acho. E depois colocar alguém no lugar dele, que pode ser o Lula ou outro da esquerda, onde o Lula pode ser um mentor dele, ou também uma terceira via que seja mais alinhada com os projetos e os planos da agenda deles, da nova ordem. De qualquer forma, não sou adepto nem apoiador de Bolsonaro, mas tenho que reconhecer que sem ele estaria muito pior. E com a esquerda no poder em uma eventual eleição fraudada em 2022 será bem pior. Sim, pode acontecer, fiquemos atentos. Se gostou do vídeo, peço que gentilmente curta e compartilhe o mesmo para outras pessoas e até o próximo vídeo. Um abraço.